tinha culpa, mas tinha corpo. Uma pequena frase do primeiro livro que eu li esse ano, que é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Quero falar um pouquinho sobre essa frase e sobre essa história. Essas duas mulheres, a Bia e a Olivia, que se encontram num café aleatoriamente. Na verdade, a Olivia está sentada na mesa da Bia, que é uma senhora já de idade, e enfim, ela sempre senta ali, e aí ela não vê como fazer, e ela vai andando em direção à Olivia, pensando várias coisas na cabeça dela, e a partir disso elas começam a se encontrar semanalmente, e, bom, a Olivia tava chorando, então a Bia se assusta, e começa aí a história dessas duas mulheres que, bom, a Bia sendo uma leitora aí com vários repertórios, várias frases de vários livros famosos, e essa frase é uma pequena frase, mas eu acho que exemplifica muito a história, porque às vezes a gente não tem culpa, mas a gente tem corpo. Eu resolvi trazer vocês para essa história com essa frase, porque eu acho que exemplifica muito o que a gente vive nas relações, não só hoje em dia, mas já desde sempre, eu acho, porque nem sempre a gente tem culpa das coisas, mas no certo momento a gente tinha o corpo, então as coisas recaem sobre nós. Essa história é uma história tão linda e tão emocionante. Como a gente se identifica com a Bia e com a Olivia, essa incerteza, essa angústia, essa dúvida, enfim. Falando um pouquinho sobre a história, como eu disse, nós temos a Bia e a Olivia que se encontram, se conhecem num café. A Olivia tá chorando, escrevendo alguma coisa, e a Bia olha ela. E ela tá sentada no lugar da Bia, então ela vai em direção à Olivia com a intenção de pedir que ela se levante e saia. A Bia já é uma senhora de idade. E a Olivia é uma mulher jovem, relativamente jovem comparada à Bia. Na verdade, ela não pede pra sair porque ela não tem reação pra pedir pra essa menina sair dali chorando. E ela se senta ali, e a partir disso elas começam a conversar. E ela já é uma senhora de idade, já tem aí um contexto de vida, então ela tem muito o que nos ensinar. E a Olivia também tem muito o que aprender e a ensinar. Ambas aprendem uma com a outra, e o grande tempero dessa história é o mistério da gente ir conhecendo elas, como elas vão se conhecendo também. Então a gente vai conhecendo aos poucos as histórias dela, a gente vai entender porque uma tem uma angústia e aí a outra também tá numa angústia, tá numa coisa de saber e não saber. Eu acho que fala muito sobre quando a gente não tem explicações de situações que acontecem com a gente, onde a culpa recai sobre nós, porque a gente tinha corpo naquele momento, e a gente não tem explicação para isso, e como às vezes a gente fica também sem explicações. E como às vezes as explicações das coisas são muito mais simples. Então talvez quando você acordou cedo e cumprimentou alguém na rua e a pessoa te ignorou, fez cara feia pra você, talvez não seja por você, talvez seja por alguma coisa que ela tá vivendo, uma coisa mais simples do que você. Você não tem culpa, mas você tem corpo na hora. Então isso exemplifica muito em singelo, simplicidade sobre o que é essa história. Que como qualquer livro da autora Carla Madeira, a gente tem que saber muito sobre a história. Eu não sabia nada sobre essa história. Eu simplesmente só sabia que eu ia me interessar muito pelo livro e eu ia gostar. E dito e feito, ele virou 5 estrelas. Nós temos histórias distintas se encontrando e aprendizados diferentes, mas que se complementam. E o que cada uma tem para entregar para outra é tão especial, é tão poético. E eu acho que esse livro ele é o mais poético que eu já li da autora. Como ela é simples e real. E como às vezes as respostas são mais simples do que a gente pensa. Os sentimentos são complexos, mas as respostas são simples. E as situações são simples. Então acho que isso diz muito sobre esse livro, de como os sentimentos entre ambas as personagens é muito complexo e como as respostas, que é relativamente simples, é real, é uma coisa que vai ser encontrada facilmente, mas que por ter um contexto de sentimentalismo, de sentimento, e quando a gente fala de sentimento é sempre mais complexo do que a gente pensa, porque traz uma carga muito grande da pessoa. Eu acho que é isso que faz esse livro ser tão especial. É como ele é tão real, como ele é tão simples, e simples, relativamente realista, simples, mas sentimentalmente complexo, porque nós temos duas personagens passando por dilemas muito grandes. Acho que eu fui procurar Rita e eu, mas só encontrei saudade. Melancolia é o nome da saudade sem esperança. Então foi com ela que eu me encontrei, e é com ela que eu tenho vivido. Tem uma frase que também é muito importante nesse contexto, mas que eu não sei como falar sem dar spoiler, mas eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Como às
quantas vezes as pessoas já foram embora antes mesmo de partir. Muito também relacionado à história. Então, é muito poética essa história, é muito linda, é muito tocante. Essa história fala sobre amizade, sobre amores no geral. Fala sobre a vida, fala sobre como é difícil viver com traumas e dilemas do passado, que as coisas estão na nossa cara e a gente não vê. É difícil falar sobre esse livro sem dar nenhum spoiler, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fico olhando pro lado porque me ajuda a pensar, não sei porquê, mas eu acho que é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado. E sigam para mais dicas, eu vou começar a fazer vídeo aqui sobre livros. E às vezes eu venho cantar também porque eu sou criativa e eu tô sempre criando alguma coisa nova. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Uma resposta. Puta que pariu. Eu acho que passou a moto, o cara. Eu acho que ele caiu. Nossa, caiu de moto. Viu? É o karma. É quem manda correr. Fofoca que eu vou deixar no meio do vídeo. Um adolescente passou aqui de moto, quase se estrambelhou no chão. O vizinho saiu pra ver, os dois ficaram se encarando e começaram a... E aí, cara? Vem aqui, e começaram a se xingar. Muito lindo e poético também.